e que saibamos aproveitar cada momento de ensinamento. Que assim seja. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o Ayrton Dornelles, que é de Itapema, e que vai nos falar sobre o direito sobre a vida. Que Jesus te abençoe. Obrigada. Queridas irmãs, queridos irmãos, tem que ligar aqui ou está ligado? Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Jacques Kervoyan foi um médico dos Estados Unidos, nascido em 1928, que dedicou o final da sua vida a defender o direito das pessoas que são doentes terminais de terem a chamada boa vida, concedendo a eles o direito de abreviar seus últimos instantes sobre a terra. Por isso mesmo, ficou conhecido como Dr. Morte. Ele criou uma máquina que era capaz de injetar determinadas substâncias em doentes terminais e lhe produzir a morte antecipadamente. Dentre aqueles que assistiu, o que oficialmente se sabe a conta de mais de 130 pessoas que praticaram a eutanásia junto com ele, o caso que mais chamou a atenção foi o caso de Rebecca Lu, que era uma senhora dos Estados Unidos, de 39 anos, que foi diagnosticada com esclerose múltipla e submeteu-se à morte provocada. Logo após a sua morte, foram feitos então os procedimentos de necrópsia e verificou-se que ela, na verdade, não tinha nenhuma evidência de que estivesse com esta doença. Coube ao Espiritismo nos traçar a linha que nos limita a engendrarmos as nossas atitudes sem que as consequências sobressaiam de forma negativa na nossa continuidade da existência. E por isso mesmo, o Livro dos Espíritos, na questão 953, nos traz a confrontação da resposta que os nossos amigos espirituais emprestaram para a questão da morte prematura, realizada ou não por profissionais médicos, ou muitas vezes provocadas pelo próprio doente. E lá dizem os espíritos que não nos é dado conhecer o momento da morte. A ciência caminha cada vez mais para buscar novas soluções a casos que até então considerávamos sem possibilidades exitosas. Não é só isso. Não são poucos os casos em que a medicina assevera a impossibilidade da cura do doente e muitas vezes a cura do doente acaba por acontecer. Vão mais longe os amigos espirituais ao nos afirmar que os últimos instantes que antecedem o nosso desenlace do corpo físico é o momento em que muitas vezes temos alguns minutos para nos arrependermos dos atos que praticamos em nossa vida. Como sabemos, a trajetória de correção dos nossos atos menos exitosos começa exatamente pelo arrependimento. Logo depois experimentamos a lição do porquê não nos convém determinadas atitudes, o que nós chamamos de expiação. E por fim, cabe-nos a reparação dos atos praticados, porque não poderia ser outro a realizar a compensação de um ato destrutivo, senão o próprio fator. Não haveria justiça se outro fizesse por nós a reconstrução daquilo que nós próprios destruímos.
Posteriormente, encontramos também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala dos bem-aventurados aflitos, no item 28, a questão chamada novamente a resposta dos amigos espirituais. E lá encontramos uma mensagem de São Luís, em que ele nos dá esclarecimento sobre as nossas últimas reflexões enquanto no leito de morte. E nos diz ele que abreviar esses momentos pode significar uma entrada no plano espiritual, na verdadeira vida, de uma forma muito menos exitosa e de uma forma muito mais problemática, porque se vêem adiadas determinadas reflexões e arrependimentos que poderiam ser conquistados ainda naquela reencarnação. Nós gostamos muito de lembrar que às vezes ficamos por muitos anos reclamando a oportunidade de reencarnar. E a reencarnação, embora muitas vezes nos nossos dias nós tenhamos como maior elemento de construção da nossa existência somente a prática da disciplina, ela encontrará algumas poucas oportunidades que poderíamos chamar os nossos minutos de ouro, em que vamos encontrar grandes possibilidades de realizações. E essas realizações, muitas vezes não são realizações no mundo material, mas são realizações dentro do nosso próprio íntimo. Se nós conseguíssemos perceber o quanto é difícil, muitas vezes, nós nos despertarmos para uma pequena verdade, para uma pequena entendimento, para uma pequeno pensamento de aceitação e submissão à vontade de Deus, nós entenderíamos da importância desses minutos que nos levam muitas vezes a situações em que somos experimentados ao extremo, somente para termos uma nova concepção acerca das nossas razões, das nossas motivações e das nossas ações. A respeito desse assunto, nos traz o nosso Divaldo Pereira Franco uma história bastante interessante, falando de um outro médico, também nascido nos Estados Unidos, que durante o período em que cursava a faculdade como acadêmico em Los Angeles, a cidade dos anjos, muito conhecida pelo distrito de Hollywood, onde as luzes emitidas pelo sol são mais propícias às películas cinematográficas que temos hoje disponibilidade em nossa casa. E esse jovem, durante os seus estudos, comumente se envolvia em discussão com seus colegas, porque entendia ele que a partir do momento em que diplomado tivesse a condição de agir no intuito de salvar e melhorar a vida das pessoas, também estaria ele contemplado com o direito de, em caso de extrema urgência da morte que se aproxima, tomar ele a decisão de abreviar a vida daqueles que sofrem, como medida de impedi-los de passar pelos últimos momentos de sofrimento sobre a terra. Certamente que os colegas não aceitavam a visão deste jovem, porque a medicina em si tem o intuito de garantir que a nossa vida seja um pouco mais livre das doenças, da moléstia e da dor, se prolongando o máximo possível. E, portanto, os colegas não concebiam a ideia daquele futuro médico de que pudesse, em nome da medicina, realizar tais desmandos. Entretanto, este jovem, de nome Tadeu Merlin, sempre defendia a ideia de que na primeira ocasião que tivesse oportunidade de abreviar o sofrimento de alguém que se encontrava inevitavelmente nos últimos momentos de vida, ele o faria. E foi assim que no seu último ano
de faculdade, quando realizava o seu estágio no Hospital de Clínicas de Los Angeles, junto à universidade, durante uma daquelas tempestades que se abate sobre Los Angeles nos meses de verão, ocorreu que, por conta de uma tempestade, vários veículos se acidentaram, várias calamidades começaram a acontecer, de tal sorte que o hospital encheu-se de doentes e as ambulâncias não paravam de buscar novas vítimas daquele vendaval para lhes dar o atendimento. Nessa ocasião, já ao entardecer, toca o telefone e o atendente, ao receber a informação do outro lado do telefone, percebe-se que trata-se de uma aparadeira, uma parturiente, que, tentando fazer um parto na periferia da cidade, no bairro do Alemão, não consegue realizar o procedimento. E diz ela, atendente, que da forma com que tudo transcorria, certamente nem a criança, nem a mãe sobreviveriam. E por isso reclama que seja enviada àquele bairro uma ambulância, para que pudesse buscar então a mãe, para que fosse feito então um procedimento de realização de cesariana. A atendente sabia que não havia nenhuma sala de cirurgia que pudesse atender aquele pedido. Sabia também que os médicos estavam todos ocupados diante do atendimento de tantas vítimas daquele dia fatídico. Pensou ela então que poderia talvez resolver a questão mandando alguém que pudesse atender a mãe em sua própria residência e lá talvez realizar algum procedimento que se viesse a salvar, se não as duas, pelo menos uma. E assim consultou a lista dos médicos plantonistas que estavam no hospital, percebendo que quase todos eles naquele momento estavam em cirurgia. No fim da lista, o nome de um doutorando, ainda não formado, que estagiava no hospital, o doutor Tadeu Merlin. E ela então o chamou e explicou a situação. Ele perguntou que diante da situação em que provavelmente mãe e filho certamente morreriam, se ele não se disporia a atender aquele chamado. E ele, como era um jovem voluntarioso, idealista, desejoso do aprendizado, se dispôs prontamente a atender aquela situação. E em 15 minutos, a ambulância já se via a caminho do bairro do Alemão, a fim de atender aquele chamado. Quando chegou, o então quase médico foi atendido pela parturiente que tivera feito o telefonema, e ela lhe explicava a situação de que aquela mãe já sofria na tentativa de realizar o parto já desde a madrugada anterior. Dizia ela que tratava-se de uma mãe extremamente pobre. Era o 7º filho. E quando o esposo soube que teria mais uma boca para alimentar, pediu à esposa que abortasse a criança. A mãe não concordou. O pai alegava que já eram 8 bocas para alimentar de um só salário e que a condição em que viviam era a condição já limite. Não havia mais o que se apertar para que coubesse no orçamento mais uma criança. Insistia que a mãe abortasse. E a mãe novamente dizia: se tivermos que morrer os 2, morreremos, mas eu não aborto. Se não abortares, então vou abandonar-te. E como ela insistisse, o marido a abandonou. E então ela, que já dispunha de poucas condições com a ajuda do marido, passou a viver da ajuda alheia. E para que os filhos pudessem ter alguma alimentação melhor, ela então deixava a comida que conseguia para os filhos e não se alimentava. E naquele momento vinham as consequências do ocorrido durante aqueles meses. A mãe não tinha forças para expulsar o feto. Ele então, ciente da situação, sobe ao 3º andar onde está a mãe
Aquele prédio, de um modo geral, era um prédio da periferia, em péssimas condições, abrigando pessoas que viviam em condições precárias de higiene e salubridade. O quarto em que morava a família da mãe, poderia-se dizer que era praticamente uma pocilga, dados os cuidados inadequados de higiene e a precariedade das instalações. A mulher estava sobre uma cama de ferro, com lençóis sujos, sofrendo e gemendo. Ele então, que tivera tido o cuidado de, antes de partir ao atendimento, recorrer ao obstetra do próprio hospital onde fazia o seu estágio e recolher as informações dos procedimentos que deveria realizar, entendeu que a única oportunidade que havia ali era de um parto natural. Não havia a menor possibilidade de se pensar em qualquer outro procedimento. E tirando da sua maleta uma injeção, indicada pelo obstetra para induzir as dores do parto, aplicou na parturiente, que teve alguns momentos de serenidade. Então a paradeira, que morava no andar de baixo, já vendo que a situação se encaminhava para uma solução, ou uma possível solução, retirou-se para atender a sua família e ele ali ficou só. Olhando pela janela, ele via as suntuosas mansões de Hollywood e os arranha-céus e os poços de petróleo. E diante de tanta riqueza, quando aproximava o olhar no lugar que estava, via as desigualdades sociais de uma cidade pujante de quase 4 milhões de habitantes. De um lado, a soberba. De um lado, a extravagância. De um lado, a posse. De um lado, a fortuna. E de outro, os seres humanos largados à condição de animais, que não gozam das melhores possibilidades de sobreviverem diante de suas circunstâncias. Comoveu-se. E ao se comover, lembrou-se de quem poderia resolver uma situação tão difícil. Era ateu, porque desde que entrara na faculdade, os mestres lhe incutiram os pensamentos do materialismo, de que a vida é um surgimento ocasional do nada. E convencido das teorias que seus mestres defenderam, afastou-se completamente de Deus. Mas naquele momento, lembrou-se das orações que a sua mãe ensinava, colocando as mãos juntas quando era criança, ao seu colo. E lembrou-se da oração dominical. Talvez naquele momento, tomado muito mais de alguma revolta do que submissão à vontade de Deus, ele ergueu seu pensamento, fez a oração que a sua mãe lhe ensinara e pediu a Deus que pudesse permitir que as duas, a mãe e a filha, se salvassem. E então, quando fazia suas orações, começava a primeira contração daquela mãe, que começou a ser a cada meia hora, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, e depois o parto. Ele então, feliz, tomou os procedimentos que deveria para com a criança e para com a mãe, tirou da sua maleta uma caderneta para fazer os apontamentos que deveria realizar para fazer o prontuário no hospital, tentou estimar o peso da criança, que era uma criança muito magrinha, e foi tomar as medidas com uma trena quando se percebeu que aquela criança tinha um defeito congênito. A criança nascera com o pé direito virado para trás. Se naquele momento sentia-se feliz e talvez vislumbrasse alguma possibilidade de Deus ter atendido a sua prece, no momento seguinte viu-se totalmente revoltado. Tanto esforço em vão. O que seria de uma criança pobre, miserável, da periferia da cidade de Los Angeles, 7º filho de uma mãe pobre, imigrante, já que a mãe era uma imigrante alemã? Que chances teria ele? Que oportunidades teria na escola, onde seria zombado, chamado de manco, coxo, aleijado?
Que condições psicológicas de desenvolver o seu espírito de criança dentro da normalidade e ter uma vida que realmente lhe oferecesse alguma oportunidade? Pensava ele, esta criança não deve viver. Não é possível que alguém seja condenado a uma vida tão difícil. Se já é difícil para os outros 6 irmãos, essa aqui então não tem chance nenhuma. Estava sozinho. A mãe, após o parto, entrara num sono profundo. E ele ali, diante da criança, como já tinha dito que na primeira oportunidade em que visse a situação de abreviar a vida daquele a quem só estava reservado o sofrimento, retirou da sua bolsa um recipiente contendo um veneno que tinha o cuidado de sempre colocar na sua bolsa e preparou a injeção mortal. Quando pegou o braço da criança e foi aplicar, uma voz parece que lhe falou mais alto e disse, o que pensa? Achas que tem o direito de adivinhar o futuro dessa criança? Ages como se Deus fosse? Não cabe a ti. Tu estudas para salvar vida e não para tirar vidas. Ele ficou assustado. Não sabia o que acontecia. E então, muito assustado, decidiu ir embora. E assim foi. E aquele dia, ele pretendia esquecer das suas memórias para que nunca lembrasse que diante do momento de realizar o que sempre dizia que faria, recuou. Os anos passaram, Tadeu Merlin formou-se médico. E depois consorciara-se com sua esposa e, retornando à sua cidade natal, montou uma clínica para atendimento das crianças, já que ele tinha escolhido a especialidade da pediatria. Enriqueceu-se, ganhou notoriedade e posteriormente teve uma filha. Com o passar dos anos, a filha, percebendo que o pai já era sobrecarregado nas atividades da clínica, que era muito bem sucedida, decidiu-se também por fazer a faculdade da medicina e fora também a Los Angeles para assim o cursar, tornando-se médica e posteriormente casando-se também com um médico. Após alguns anos, o casal deu a Tadeu Merlin a sua neta, Bárbara, que tornou-se a satisfação maior dele, como de fato parece que os netos sempre são a grande satisfação dos avós. E os avós se rendem aos netos. Há uma definição que o avô e a avó são os jumentos que os filhos amansam para os netos galoparem. E parece que a definição é razoável. Como já estavam numa fase adiantada da sua vida, e o trabalho já era mais feito por gosto do que por necessidade, já que acumulavam grandes posses, o avô e a avó, sempre que podiam, dedicavam seus dias à criança. E até porque os avós sempre dizem, e sempre acham e creem, que os pais não sabem educar os filhos. E que é bem interessante que os avós tomem essa tarefa para que a criança, então, seja tão bem educada quanto os filhos. E eles, então, se entregavam a esse pensamento. Quando Bárbara fez 3 anos, os pais acharam necessidade de continuar os seus estudos e, para tanto, decidiram voltar à Universidade de Los Angeles. E os avós, certos de que não aguentariam a saudade da neta, visitando-a somente nos finais de semana, resolveram transferir-se também para aquela cidade, assim como seus negócios. E, para tanto, o Dr. Merlin mandou lá construir 2 mansões, uma para cada casal, com o cuidado de que as 2 fossem bem próximas, né? Para que a criança pudesse fazer o trajeto a pé quando assim o desejasse. Passaram-se os anos e quando Bárbara fazia 4 anos, durante uma madrugada em que novamente as chuvas de Los Angeles no verão castigavam a cidade, Dr. Merlin recebeu um telefonema e um colega do hospital, do outro lado da linha, lhe dizia que era necessário que ele fosse ao hospital imediatamente. Não quis lhe adiantar os detalhes e ele, preocupado,
porque sua filha e o genro estavam retornando de uma pequena viagem, correu ao hospital. Quando lá chegou, o pior. Foram encontradas num carro incendiado 2 corpos carbonizados. E havia uma desconfiança de que aquele poderia ser o carro da sua filha, que era também conhecida do meio, pois que também era médica. E então ele, indo ao necrotério, ao levantar o lençol, confirma: a vida ceifara da sua existência a filha e o genro, lhe deixando somente a neta. Foram duro golpe. Golpe que é impossível as palavras explicar para os outros, e somente aqueles que enterram seus filhos são capazes de saber o sofrimento que isso enterra em nossas emoções. Quando Bárbara completou 5 anos, porque perguntasse sempre aos avós ainda dos pais, e os pais, não desejando dizer que os pais dela, filhos do casal, não voltariam, sempre diziam que eles já voltariam, decidiram realizar uma festinha para que então a criança pudesse se entreter melhor e se preocupar menos com aquele assunto. E naquele dia da festinha de aniversário de Bárbara, ela acordou às 5 da manhã com uma grande febre. O avô, que era médico, imaginando tratar-se de uma pequena infecção, a medicou e quando ela acordou de novo às 8 horas, estava bem, embora apresentasse olheiras e uma aparência bastante abatida. Ao meio-dia, a febre retornou. E então o avô, considerando que poderia ser uma infecção mais grave, lhe aplicou remédios mais intensos, mais fortes. Às 3 da tarde, ela estava melhor, mas logo em seguida volta a febre. E quando as crianças chegam, ela já não se apresenta bem. Durante a festa, o avô, vendo que ela não está brincando com as crianças à procura, me a encontra debaixo de uma construção, ardendo a 39 graus de febre. A festa é encerrada, e então ele a conduz ao hospital para alguns exames, para averiguar do que se tratava. Os exames se prolongam pela madrugada, e quando é constatada o que ocorre com a neta, ele então recebe o diagnóstico de que ela contraiu um vírus perverso. Um vírus que a medicina ainda não tinha condição de estudar de forma mais intensa, porque esse vírus ceifava a vida das crianças num breve espaço de tempo. E esse vírus era tão cruel que atingia 1 em cada 1 milhão de crianças, provocando uma infecção generalizada que ia impedindo a criança de respirar. E, portanto, a morte, que se dava brevemente, era uma morte extremamente dolorosa. Os colegas médicos, depois de apresentarem o diagnóstico, sugeriram ao Dr. Tadeu Merlin que pudesse talvez providenciar uma eutanásia, já que certamente o casal não conseguiria ver os últimos instantes de vida da sua neta e o sofrimento que seriam esses dias. Ele se negou, disse: eu tenho dinheiro, deverá haver alguma possibilidade de que eu encontre alguma solução que remedie talvez a situação dela. Os colegas foram enfáticos. Não há pesquisa nesse campo. Muito pouco se sabe desse vírus. Ele ainda nem foi batizado, ainda não tem nome nos estudos oficiais. Era comum naquela época as clínicas Mayo, do Dr. Mayo, que ganhou grande notoriedade pelas suas pesquisas, e ele então decidiu-se no outro dia procurar uma dessas clínicas, para que então lá encontrasse alguma solução. O Dr. Mayo, em respeito ao colega, atendeu ele mesmo ao assunto, e após uma série de exames, constatou o mesmo diagnóstico. E sugeriu ao avô: se fosse minha neta, eu aplicaria a eutanásia. O sofrimento será muito grande para essa criança nos próximos dias. E ele disse: eu não farei isso. Se matar a minha neta, estarei me matando também. Já perdi minha filha e meu genro. Doutor, me acha uma solução. Qualquer solução que o senhor me apresentar, eu irei atrás. Me minta,
me diga qualquer coisa, me mande para algum lugar. O médico, então, pegou seus apontamentos, tentando buscar algum médico que já tivesse se deparado com tal problemática e que tivesse alguma experiência. E se lembrou de um médico na Dinamarca, um jovem médico que se dedicava à pesquisa nesse campo, já tinha enfrentado um caso semelhante. O doutor, então, pegou um avião e viajou àquela cidade, na companhia da esposa e da neta, para que lá encontrasse alguma possibilidade de melhora. Lá chegando, após os exames, constatou que tinha sido também em vão a sua marcha, a sua viagem, de quase uma semana, porque naquela época os voos não eram diretos. E então pediu novamente a esse médico que lhe indicasse qualquer oportunidade, e ele disse, mas não há ninguém que conheça esse assunto, não há pesquisa. Mas, doutor, lembre-se de qualquer coisa me ajuda. E ele então lembrou-se que havia um médico que morava próximo à casa do doutor Tadeu Merlin, e esse médico trabalhava de uma forma totalmente diferente dos outros médicos, tendo uma clínica que se dedicava somente ao tratamento das pessoas com deficiências físicas. E disse ele num congresso ter encontrado esse médico, e esse médico ter lhe exposto que era um assunto de seu interesse, e que, portanto, ele voltando para a sua cidade, estando próximo à cidade em que morava esse outro médico, poderia procurá-lo. Era a última expectativa. A criança já começava a apresentar traços severos de debilidade. E então ele empreendeu a viagem a Nova York, de lá alugou um jatinho e com a família foram até a cidade desse novo médico. Era um médico de nome Miller. Lá chegando, constatou tratar-se de uma cidade extremamente pobre, uma cidade extremamente quente, uma cidade extremamente empoeirada, e pensou, que bobagem, os últimos dias da minha amada e eu aqui perdido neste fim de mundo. Já que aqui estou, vou até o hospital. Chegando, constatou que também não era um hospital, era um galpão que atendia a aleijados, coxos e mancos. Quase todos ali eram paupérrimos, com aparência horrível. As condições de higiene externamente não demonstravam qualquer característica de um hospital. Via-se que tratava-se mais de um trabalho voluntário do que um trabalho de medicina. Mas já estava ali. Chegou então, apresentou-se à enfermeira e pediu para ser atendido pelo Dr. Miller, para que ele então pudesse realizar os exames na criança. O doutor os atendeu de forma extremamente fraternal. Estava atrás do seu birô e lá pediu à enfermeira que trouxesse a criança para ser examinada, colocando-a sobre uma mesa com rodinhas e aproximando a mesa do seu birô. E então o avô, no afã de tentar trazer já algum esclarecimento, lhe apresentou os diagnósticos e exames que já tinha feito. O médico disse, não quero ouvir a opinião dos outros, eu gosto de fazer o meu próprio diagnóstico. Depois veremos alguns exames. Primeiro vou examinar a paciente. E então começou com delicadeza a apertar o braço da criança e dizer, você vai se recuperar. Apertar a perna da criança e diz, você vai andar de novo. Apertava o abdômen e dizia, você vai nadar de novo. E assim fez os exames que lhe caberia. E depois pediu para que a criança fosse retirada, para que ele conversasse com os avós. Diante do exame realizado, das palavras ditas pelo médico, nasceu nos dois uma esperança. Mas quando o doutor deu o diagnóstico, confirmou todo o esperado. Disse ele, essa doença realmente não tem cura. Essa doença realmente não tem nenhum tipo de tratamento. Ela morrerá asfixiada daqui a poucos dias. Então o doutor Tadeu Merlin lhe disse, mas me apresente qualquer alternativa. Parece que o senhor se interessa pelo assunto. Ele, de fato, esse assunto me interessa. Eu pesquiso há 10 anos. Realizo experiências, inclusive com ratos e com coelhos,
Quando conseguir desenvolver uma medicação capaz de se tornar no futuro uma vacina para humanos, mas é tudo incipiente, é tudo sem comprovação científica, é tudo coisas que eu vou simulando e realizando. Nunca experimentei com humanos. E o Dr. Tadeu Merlin disse, mas e se experimentasse, haveria alguma chance? Ele, talvez uns 5%. E o Dr. Merlin diz, mas 5%? Ela não tem nada. Se você me oferece 5%, está ótimo. Vamos experimentar. O Dr. Miller diz, então, somente se o senhor assumir todas as responsabilidades. Eu não posso brincar com a vida dela, ainda que esteja nos últimos momentos. E se o senhor assinar se responsabilizando por tudo, eu farei os procedimentos, o tratamento que acredito possa dar algum resultado e lhe aplicarei as doses de vacina necessárias para vermos o que acontece. O doutor Tadeu Merlin concordou prontamente e assinou os documentos. Então, enquanto esperavam que as primeiras providências fossem tomadas com a criança, o avô, já um pouco mais tranquilo, se é que se pode estar tranquilo numa situação dessa, começou a entreter a conversa com outro médico, o alemão Miller, um jovem de aproximadamente 40 anos, no início da sua carreira, e começou a lhe perguntar do porquê ele teria ido morar numa cidade daquela, se os seus familiares talvez fossem dali. E o doutor esclareceu, então, curiosamente, que também era de Los Angeles. E então ele perguntou, mas de Los Angeles, como o senhor veio parar aqui? E ele então começou a lhe contar que era uma história muito grande. Mas, enquanto conversavam, o doutor Miller levantou, e o doutor Merlin não pôde deixar de notar que o doutor Miller era manco e coxo da perna direita. Quando ele se levantou, percebeu que usava uma bota ortopédica, característica daqueles que têm defeitos congênitos. Então começaram uma conversação e o doutor perguntou quais os motivos que tinha ele escolhido a carreira da medicina. E ele então lhe disse que contaria brevemente. Era o 7º filho de uma imigrante que quase morreu no dia em que lhe deu a luz. E o hospital mandaram um médico maravilhoso para lhe fazer o parto. A sua mãe, que desejava saber o nome daquele médico para incluí-lo nas suas orações, foi até o hospital e pediu ao atendente qual era o nome do médico que a tinha atendido, que tinha salvado a sua vida e a vida do seu filho. E então o atendente informou que não poderia dizer aquilo, que era um segredo da medicina, que certas coisas não poderiam ser reveladas, que era um segredo. E a mãe do médico então disse, segredo? Você já viu segredo guardado por uma mulher? E então o atendente disse, eu vou deixar sobre a mesa aqui um prontuário e vou tomar um cafezinho. E deixou sobre a mesa o prontuário de atendimento da criança. E ela, semi-analfabeta, olhou o prontuário e leu o nome primeiro do médico, Tadeu. E ela então me deu o nome de Tadeu Johann Miller, inspirado neste nobre médico. Eu me entreguei a esse hospital, onde todos são coxos, paralíticos e deficientes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.